Boa tarde, meio-dia, quinta-feira, 3 de abril de 2025. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Comarca de Sete Lagoas inaugura exposição com imagens de mulheres que inspiram gerações. TJMG concede decisão em favor do Instituto Cultural Filarmônica. Tribunal Mineiro assina acordo de cooperação com o município de Ubá. E ainda, STJ decide que melhor interesse da criança justifica permanência com família substituta. Estes são os destaques da edição de hoje. Eu sou Cid Marcos e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. Comarca de Sete Lagoas inaugura exposição com imagens de mulheres com trajetórias e conquistas que inspiram gerações. Os detalhes com Leila Diniz. A comarca de Sete Lagoas, na região central do estado de Minas Gerais, promove a exposição fotográfica Mulheres Históricas, uma homenagem àquelas que ao longo da história desempenharam um papel fundamental na luta pelos direitos, igualdade e justiça no município. A amostra conta com imagens que celebram mulheres que de alguma forma contribuíram com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária nas diversas áreas, desde a política, as artes e da ciência à conquista dos direitos humanos. A exposição pode ser visitada até o próximo dia 20 de abril no Fórum Desembargador Félix Generoso, na rua José Duarte de Paiva, 715, em Sete Lagoas. O juiz diretor do Foro da Comarca, Alessandro de Abreu Borges, destacou que cada retrato, cada história expostas é um reconhecimento do poder transformador da ação feminina. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Leila Diniz. STF dá 90 dias para que estados e municípios prestem contas sobre emendas PIX. Os detalhes com Breno Zonta. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que estados e municípios prestem contas ao governo federal em até 90 dias sobre as emendas parlamentares da modalidade PIX, que foram recebidas entre 2020 e 2023. As explicações se referem a planos de trabalho para uso do dinheiro que ainda não foram cadastrados na plataforma de transferências de recursos federais, conforme levantamento do Tribunal de Contas da União. A prestação de contas deverá ser feita aos respectivos ministérios e de maneira individualizada por emenda. O descumprimento da medida impedirá a execução da emenda e levará à apuração da responsabilidade por eventual omissão de agentes públicos. De acordo com o ministro, o não cadastramento dos mais de 6 mil planos de trabalho, totalizando dezenas de bilhões do orçamento público federal, sublinha o nível de desorganização institucional que marcou a implementação das transferências especiais. A medida faz parte do monitoramento da execução do Plano de Trabalho Conjunto celebrado entre o Poder Executivo e o Legislativo. O acordo foi homologado pelo ministro no final de fevereiro passado, em decisão confirmada por unanimidade do plenário, para dar transparência à execução das emendas parlamentares. Da agência Rádio Web, Breno Zonta. TJMG concede decisão em favor do Instituto Cultural Filarmônica. Os detalhes desta decisão com Denise Guimarães. A segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais concedeu ao Instituto Cultural Filarmônica, associação civil sem fins lucrativos, o reconhecimento de ressarcimento de valores pagos a título de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços para aquisição de instrumentos musicais. A decisão reconheceu a imunidade tributária do Instituto Cultural Filarmônica. O Estado argumenta que a referida imunidade não abrange os tributos indiretos incidentes nas operações mercantis praticadas pelas entidades de assistência na qualidade de contribuintes de fato e não de direito. A defesa, por sua vez, alegou que
Entre as atribuições do Instituto Cultural Filarmônica estão a estruturação e manutenção da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, que tem como objetivo promover a difusão da música clássica. O relator, desembargador Júlio César Gutierrez, decidiu pelo ressarcimento do valor pago a título do ICMS Importação no montante de R$ 90.457,80, devidamente corrigido, e fixou os honorários advocatícios a serem pagos aos defensores do Instituto Cultural Filarmônica em 11% do proveito econômico obtido. Ainda segundo o magistrado, o Estado de Minas Gerais não pode reter os valores do ICMS de importação de instrumentos musicais que foram reconhecidos como pagos indevidamente pelo Instituto. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Denise Guimarães. A seguir, TJMG assina acordo de cooperação com o município de Ubá. E ainda, STJ decide que melhor interesse da criança justifica permanência com família substituta. Voltamos em instantes. TJMG assina acordo de cooperação com o município de Ubá. As informações com Cristina Mara. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais assinou o termo de cooperação técnica interinstitucional com o município de Ubá, da Zona da Mata. A iniciativa visa desafogar os processos relacionados a execuções fiscais da cidade, a fim de gerar maior celeridade, eficiência e economia ao Poder Judiciário. O acordo com o município de Ubá se soma a outros já firmados pela Corte Mineira, por meio do Programa de Execução Fiscal Eficiente, regulamentado em 2014. O objetivo do programa é diminuir a entrada de novas ações de execução fiscal de pequeno valor, ajuizadas pelo Estado e pelos municípios, fortalecendo alternativas de cobrança mais econômicas para os cofres públicos, como protesto extrajudicial, cobrança bancária ou conciliação. A extinção de execuções fiscais de baixo valor é regida pela Resolução número 547 de 2024 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000 quando do ajuizamento em que não haja movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado, ou ainda que citado não tenha sido localizado bens penhoráveis. Na Corte Mineira, até junho de 2024, o acervo ativo de feitos de execução fiscal superava 400 mil ações. Desse total, quase 60% cobravam dívidas de até R$ 10.000. Notas técnicas do Supremo Tribunal Federal apontam que o custo mínimo de uma ação de execução fiscal é de pouco mais de R$ 10.000, valor referente apenas à mão de obra envolvida. Ou seja, o custo do processo de cobrança é maior do que o valor a ser recebido pelo Executivo Municipal ou estadual. O superintendente administrativo adjunto do TJMG, desembargador Vicente de Oliveira, representou o presidente, desembargador Luiz Carlos Corrêa Júnior, e conduziu a solenidade realizada de forma híbrida. O desembargador ressaltou que o TJMG não está impondo a extinção das execuções fiscais, mas buscando o diálogo com as prefeituras, explicando os motivos e como funcionam essas medidas. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Cristina Mara. O Supremo Tribunal Federal cedia hoje o lançamento da coleção Palácios da Democracia. Mércia Lívia. A coleção, um conjunto de 3 livros que propõe uma jornada lúdica e informativa pelos palácios sede dos 3 poderes da República, Palácio do Planalto, Congresso Nacional e STF.
Por meio de aventuras protagonizadas por personagens infanto-juvenis, a coleção explica o papel desses importantes espaços institucionais. Com isso, o objetivo dos livros é estimular o sentimento de pertencimento e a valorização do patrimônio cultural brasileiro, além de fortalecer o entendimento das novas gerações sobre a importância da democracia e do funcionamento das instituições republicanas. A iniciativa é da editora Quereres. A obra dedicada ao STF, intitulada A Casa da Justiça, foi escrita pela jornalista Conceição Freitas e ilustrada por Mano Vladimir. A narrativa tem como protagonista Juju, uma personagem inspirada na escultura A Justiça, que ganha vida e conduz os leitores por uma viagem de descobertas sobre a função da Suprema Corte e a relevância da Constituição Federal. Os outros volumes da coleção abordam os demais palácios. Coração do Poder sobre o Palácio do Planalto, escrito por Otávio Júnior e ilustrado por Bruna Assis Brasil, e Cartão Postal, que explora o Congresso Nacional com texto de Tino Freitas e ilustrações de Kleber Salles. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mércia Lívia. STJ define melhor interesse da criança, justifica permanência com família substituta em vez da biológica. As informações com Diego Brião. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu por unanimidade manter a guarda de uma criança com a família substituta, negando o pedido da tia biológica. O colegiado considerou que a infante, acolhida logo após o nascimento, não tinha vínculos afetivos com a tia e já havia mais de um ano que estava sob os cuidados dos pretensos adotantes. A ministra Nancy Andrighi, relatora, enfatizou que, embora o Estatuto da Criança e do Adolescente priorize a família extensa, esta diretriz não pode ser aplicada automaticamente, quando o melhor interesse da criança recomenda a permanência na família substituta. Aos 2 meses de vida, devido ao risco representado pela convivência com a mãe biológica, usuária de drogas, a criança foi encaminhada a um abrigo. 3 meses depois, o Ministério Público ajuizou ação para destituição do poder familiar. Isto levou a Justiça a suspender os direitos da mãe e encaminhar a infante para a adoção. A criança foi acolhida por uma família substituta, mas a tia materna requereu a guarda. Isto foi concedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Contra esta decisão, o guardião provisório entrou simultaneamente com recurso especial e habeas corpus no STJ para manter a criança sob os próprios cuidados. Ao analisar o habeas corpus, a ministra Nancy Andrighi ressaltou que o princípio da prioridade da família natural não pode ser aplicado de forma automática, pois o Estatuto da Criança e do Adolescente exige tanto o vínculo de parentesco quanto o de afetividade. A ministra apontou que não ficou demonstrado no processo que o melhor interesse da criança seria garantido com a concessão da guarda à tia materna, pois elas nunca conviveram. Por outro lado, a relatora constatou que o laudo psicossocial demonstra que a criança está segura e amparada na família substituta. Da Agência Rádio Web, Diego Brião. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode assistir a este programa no canal oficial do TJMG no YouTube e com imagem direto aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br, siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Daqui a pouco, às 2 horas, tem o programa Melodia. Acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 6 da noite. E, na sequência, o jornal Radar da Justiça. Uma boa tarde a todos.